Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Olídio e estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho de conhecimento de Excel. Vamos lá, na aula de hoje falaremos um pouquinho sobre as diversas formas de fazer soma. Então tá, exemplificando isso, nós vamos colocar aqui, nós temos aqui uma pequena tabela simbolizando uma base de dados, onde eu tenho empresa, o mês onde ela efetuou a venda, quantidade, valor unitário e valor total. E aí nós trabalharemos com várias formas de fazer essa soma. Vamos lá. Uma primeira soma que eu posso fazer seria a soma total de vendas no período. Como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui e utilizar a função soma. Então, igual soma, abro parênteses e vou selecionar o intervalo da soma, o intervalo que eu quero somar. Vou dar um Enter e olha lá, ele me trouxe o valor total da soma. Outra forma que eu posso fazer isso é utilizando o botão de autossoma. Basta eu clicar nele, ele já me dá a seleção que eu quero a soma, dou um Enter e ele me traz aqui o mesmo valor. Vamos imaginar que eu não tivesse essa última coluna do valor total. Eu vou até ocultar ela. Vamos supor que eu tivesse só a quantidade e o valor unitário. Como eu poderia achar a soma total de venda nesse período? Bastaria utilizar uma função que ela vai o quê? Somar o produto de cada linha. Então ela vai vir aqui e vai fazer 1 vezes 89, mais 5 vezes 28, mais... E vai indo linha a linha. Como que eu faço isso? Eu vou pegar minha primeira matriz, que eu posso considerar que é a minha coluna, meu intervalo dos dados, da quantidade, ponto e vírgula, segundo intervalo, que seria o do valor unitário. E vou dar um Enter. E olha lá, mais uma vez, ele traz para mim o produto, a soma de todos os produtos, simbolizando o valor total das vendas no período. Vou reexibir aqui a minha terceira coluna, minha última coluna. Então a gente viu, fazer a soma total. Mas eu tenho também aquela situação onde eu quero saber qual o valor da venda somente na empresa A. Como que eu faço isso? Eu vou falar para o Excel fazer uma soma com condicional, ou seja, ele vai somar se for a empresa A. Como que eu faço isso? Eu vou pegar um intervalo, no caso aqui da empresa, eu posso selecionar a coluna, posso selecionar a partir do título, ou eu posso vir aqui e selecionar só os valores. Isso é independente. Então, nesse intervalo, ponto e vírgula, qual o critério que eu quero? Empresa A. Então, eu posso vir aqui e já clicar direto em empresa A. Ponto e vírgula, intervalo da soma. Eu venho aqui e seleciono o intervalo que ele vai somar. Então, o que o Excel vai fazer nessa situação? Ele vai vir aqui, vai pegar nesse intervalo, no intervalo das empresas, toda vez que ele tiver o critério empresa A, ele vai somar o valor correspondente na coluna valor total. Vou dar um Enter e ele me traz que na empresa A eu vendi R$425. Se eu fosse fazer para as outras, basta eu fixar o intervalo das colunas que eu estou considerando e, no caso aqui da empresa, eu não preciso fixar nada porque eu só vou descer. Então, a partir daqui, vou arrastar. E olha lá, ele me traz o valor, a soma, o valor de venda de cada empresa. Se eu somar as três, olha lá, vamos fazer a conferência, a soma das três, 3.745, que foi a soma que nós já tínhamos descoberto aqui atrás. Agora, se eu quisesse fazer a mesma coisa, mas em relação aos meses, quanto que eu vendi em janeiro, em fevereiro, em março? Vou falar para o Excel a mesma coisa. Excel, você vai somar se for o mês de janeiro. Então, meu intervalo. Agora, eu estou trabalhando com meses. Meu critério vai ser mês. Então, meu intervalo também será mês. Ponto e vírgula. Qual será meu critério? Janeiro. Ponto e vírgula.
Qual que é o intervalo da soma? Vai ser o último aqui, que é o intervalo, o valor total. Então, Excel, você vai vir aqui na coluna do mês, e toda vez que você encontrar o mês de janeiro, você vai vir aqui e somar o valor correspondente. É isso que a gente vai fazer. E ele me traz que em janeiro eu vendi R$ 831. Se a gente for arrastar, basta eu fixar as colunas e descer. Eu não comentei em cima que isso também a gente já tem uma aula lá no nosso site falando sobre fixar. Mas para fixar uma célula ou um intervalo, basta clicar no botão F4 do nosso teclado. Então eu seleciono o intervalo que eu quero e aperto o F4. Ok? Vamos lá então, gente. Para encerrar, eu tenho uma situação aqui onde eu tenho as empresas e os meses. E eu quero saber quanto que eu vendi em cada mês, em cada empresa. Então aqui em cima eu tinha um único critério. Ou o critério empresa A, ou empresa B, empresa C. Aqui embaixo eu tinha um mês, seria o meu critério. Então, meu critério aqui era o mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março. Agora, aqui embaixo, eu já tenho meu critério mês e empresa, ou seja, eu tenho dois critérios. Uma forma fácil para a gente não esquecer qual função eu utilizo, se aqui em cima eu tinha um critério e utilizei soma C, aqui embaixo, quando a gente tem mais que um, eu vou usar o plural. Igual lá na língua portuguesa. Isso é só uma dica para a gente lembrar, tá? Então aqui, uma condição, soma C. Várias condições, soma Cs. Tem aqui o Cs. Como que eu vou fazer isso? Bom, para fazer essa função aqui, vai ser praticamente igual à nossa função soma C. Ele só vai inverter aqui o intervalo da soma. Vamos só recordar? Aqui em cima eu tinha um intervalo, onde eu ia procurar o critério, e ele iria lá na coluna da soma e somando, né, os valores correspondentes. Aqui no soma Cs, ele só inverte. Então, igual, soma Cs, intervalo da soma. Eu já vou mostrar para ele qual que é o intervalo da soma. Esse aqui do valor total. Ponto e vírgula. E aí ele vai, igual lá em cima no soma C. Intervalo do critério 1, critério 1. Intervalo do critério 2, critério 2. E assim por diante. Então vamos lá. Intervalo do critério 1. Eu vou considerar que o meu primeiro critério vai ser empresa. Porém, independe. Eu poderia falar que seria o mês também. Não tem problema nenhum. Então, intervalo do critério 1, que no meu caso vai ser as empresas. Então, o intervalo das empresas será o intervalo aqui da coluna A. Ponto e vírgula. Critério 1. O meu critério será empresa A. Ponto e vírgula. Intervalo do critério 2. Então, meu segundo critério serão os meses. Então, meu intervalo do critério 2 é a coluninha do mês. Ponto e vírgula. Critério 2. Mês de janeiro. Se eu tivesse mais critérios, bastaria eu colocar o ponto e vírgula e ir selecionando intervalo do critério e o respectivo critério, e assim respectivamente. Acabamos, vou dar um Enter e olha lá. A empresa A vendeu R$ 89,00 em janeiro. Vamos fazer isso para os outros? Para a gente não ter que fazer, a gente vai usar o recurso de fixar as células. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar aqui. Selecionei o intervalo da soma, F4. O intervalo A, que são das empresas, F4. O K12, que é das empresas, eu vou fixar somente a coluna. A linha eu vou deixar livre. Então, eu vou vir aqui, um F4, dois F4, mais um F4. A gente observa que ele fixou o quê? A coluna. Então, ela não vai sair dessa coluna K, mas a linha está livre. O intervalo dos meses, F4,
E aqui a coluna, né, a célula do mês de janeiro, eu vou fixar o quê? Eu vou fixar a linha. A linha, ele não pode sair da linha, mas a coluna pode sair. Então, 1 F4, 2 F4, ó, ele está fixando somente a linha. Só relembrando, a gente tem uma aula lá no nosso site que fala sobre isso. Enter, e vou arrastar e vir para baixo. Então, se a gente somar, ó, selecionando tudo, ó, a soma de tudo, 3.745, que é a soma total das vendas. Então, gente, esse exemplo aqui, a aula ficou um pouquinho longa, só que dá para a gente ver as várias maneiras de somar. Então, eu posso somar o total, eu posso somar com condição, eu posso somar com várias condições e assim por diante. Ok, gente? Bom, vou ficando por aqui. Não deixem de curtir nossa página lá no Facebook, dá um like aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube, visitem nosso site, a gente está à disposição por e-mail, WhatsApp, podem mandar suas sugestões, seus comentários, que a gente vai estar respondendo, ok? Gente, muito obrigado e até a próxima!